Manuel Porto Júnior está ao vivo aqui, ele que é coordenador do Sinasef Nacional, também coordenador de ação do Sinasef, Seção Sindical IFSUL. Tá em Brasília, Manuel? Bom dia. Isso, em Brasília. Desculpem, atrás eu estava em deslocamento. Nós estávamos agora num ato semanal que a gente faz em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados. Demorou um pouquinho mais hoje, né? Então, a gente tem algumas atividades que são toda semana, né? Nessa luta contra a reforma administrativa. Na terça-feira pela manhã, a gente recebe os deputados e deputadas, senadores e senadoras no aeroporto de Brasília. E na quarta-feira, a gente vai lá para frente do anexo 2, por onde entra a maioria das pessoas dentro da Câmara dos Deputados, para também fazer um barulho lá e se posicionar contra a PEC 38, né? Alguns estão chamando de PEC 38. Talvez tenha alguma ligação com essas ligações escusas entre a cúpula da Câmara dos Deputados e as facções criminosas do nosso país, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a PEC administrativa é um crime, né? A população brasileira, não só os servidores e servidoras públicas. E bem, né, pessoal, impossível não falar nessa semana da ameaça, né, que a gente teve logo no início da semana, quando o relator da PEC 38, o deputado Pedro Paulo, ele anunciou que a reforma administrativa, que a gente não gosta de chamar de reforma, né? Porque quando a gente diz reforma, a gente está querendo melhorar as coisas, né? A gente faz uma reforma na casa da gente, é para melhorar um defeito, é para tornar a casa melhor. Então a gente prefere o termo contra-reforma, ou nesse caso, a demolição do Estado brasileiro. Ele fez uma ameaça de que o rito do trâmite da PEC 38 seria célere, porque iria direto para o plenário da Câmara dos Deputados. Para que isso aconteça, né, que ela não passe pela CCJ, não passe por outras comissões que requeram, como, por exemplo, a Administração e Serviços Públicos, né, que requeram audiências, ela teria que ser apensada, você não sabe o que é esse termo, ela teria que ser ligada a um outro instrumento legal de mesmo nível, não, uma PEC também, que já tenha tido esse rito. A única PEC que já teve esse rito, né, foi a PEC 32, aquela PEC que aconteceu durante o governo Bolsonaro e que foi combatida pelas entidades servidores federais, por movimentos sociais, durante a pandemia, né? Nós tivemos aqui no Sinasef, em outras entidades, como a Fazubra, antes, vários companheiros, inclusive, que sofreram com a pandemia. Claro, já tinha vacina na época, mas que pegaram Covid nesses deslocamentos para ir para Brasília, para os aeroportos e tudo mais, para fazer essa luta. E a PEC 32 foi rechaçada pela sociedade. Mas, sem dúvida nenhuma, para que a PEC 38 vá direto ao plenário, ela vai ter que ser apensada a PEC 32. Ou se ter um acordo de líderes que não vejo a mínima viabilidade para que isso aconteça rapidamente. A análise que nós fizemos, pessoal, inclusive ontem lançamos uma matéria no site do Sinasef sobre isso, é de que essa ameaça feita pelo Pedro Paulo, ela era muito mais uma cortina de fumaça a partir do impacto negativo que teve o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, né, ter nomeado o Derrit, um cara secretário de Segurança Pública de São Paulo, ligado, né, que tem ligações claras com o crime organizado, né, e com as facções criminosas, nas suas várias vertentes, para ser o relator do PL antifacção elaborado pelo Ministério da Justiça do atual governo. O relatório
inicial do deputado Derrite, vinculado ao governador Tarcísio, lá de São Paulo, ele esvaziava o poder de investigação da Polícia Federal. Vejam só, né? Para um delegado da Polícia Federal desenvolver uma ação num estado, ele ia ter que pedir autorização para o governador do estado, que é quem nomeia o secretário de Segurança Pública. E que normalmente, em vários casos, né, de atuação da Polícia Federal, está envolvido nas corrupções. Então, na verdade, era uma mordaça a Polícia Federal, engessava a Polícia Federal. Saiu uma nota ontem, né, da Polícia Federal a respeito dessa proposta que é um escárnio. A ponto de ontem à noite o relator Derrite voltar atrás. Além desse cerceamento, a Polícia Federal tinha uma coisa ali que era cabulosa. O que é? Considerar facções criminosas como entidades, como grupos terroristas. Sendo grupo terroristas, essa ação se articulava com a ação do governador do estado do Rio de Janeiro, que levou à aldeia relatórios sigilosos de investigação, tentando colocar as facções criminosas como grupos terroristas, o que daria motivação para um ataque à soberania nacional a partir de intervenção americana, por exemplo. Já que a política do Trump é de ter um salvo-conduto, uma licença para matar em caso de organizações terroristas, né? Então, pessoal, a gente está vivendo um momento de muita efervescência aqui em Brasília. Volto a dizer, começa por uma ameaça do Pedro Paulo de levar direto ao plenário da Câmara a votação da reforma administrativa, significaria apensar ela a PEC 32, que eles disseram que não seria mais objeto de análise no Congresso. Isso foi feito para criar uma cortina de fumaça a partir de uma PEC da Bandidagem 2, que significaria esse PL alterado na antifacção. O PL que foi feito pelo Ministério da Justiça é um PL que visa, de fato, combater o crime organizado. A ação da PF na Faria Lima colocou muita gente de barba de molho, políticos da extrema-direita e políticos do centrão, que têm seu financiamento de campanha alcançado junto ao crime organizado. Então teve essa ameaça, agora tem um recuo, mas a gente não sabe até que ponto é esse recuo, e nós estamos vigilantes. Depois do nosso ato, dia 29, 20 deputados e deputadas já tiraram assinaturas da PEC 38. Isso tem algum efeito prático? Não, teria que mais da metade dos deputados e deputadas que assinaram retirar a assinatura para ela deixar de tramitar. Mas demonstra uma fragilidade política para que isso aconteça. E Hugo Mota às cordas, até porque o TCU viu irregularidades em contratos de funcionários fantasmas na sua alçada de presidente da Câmara, no seu gabinete de presidente da Câmara, apontam que isso possa ser um desvio de mais de 5 milhões de reais. Então, Hugo Mota, acuado, compra uma briga colocando o deputado federal ligado à segurança pública do estado de São Paulo
que tem Tarcísio Zimmermann, o Tarcísio, desculpem, o Tarcísio, o governador Tarcísio, como um dos principais nomes para concorrer à presidência da República pela extrema-direita ano que vem. Então, eles acuados começam a cometer alguns erros crassos, infantis. Bem, o comentário hoje foi muito de política, né, pessoal? Mas isso tem tudo a ver com educação, porque a reforma administrativa ataca duramente a educação brasileira. A gente pode ter como norma, como naturalizado, essa situação que a gente vive, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de termos mais de 60% dos trabalhadores e trabalhadoras envolvidos com educação em contratos temporários. Essa situação gaúcha, que nos envergonha, né, pode ser naturalizada com a reforma administrativa. Por fim, né, pessoal? Falando de corrupção e servidor público com estabilidade é sempre uma pedra no sapato de político corrupto. Nós temos aí secretário do governo Leite, quando era prefeito, desviava verba da merenda escolar e da saúde pública, né? Bueno, pessoal, a notícia é autoexplicativa, né? Governo Leite está afundado até o pescoço em corrupção, tratando mal os professores e professoras, a qual se solidariza muito. O pessoal fez ato ontem, né, em Porto Alegre, pedindo reajuste emergencial, pedindo concurso público, pedindo um instituto de previdência, né, que funcione, um IP, que funcione para a parte de saúde da Previdência. Toda a nossa solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras da educação gaúcha. Nós não podemos deixar que o mau exemplo do Rio Grande do Sul seja a regra para o país inteiro, por isso não a reforma administrativa. E sigamos a luta, companheirada. Beijão, Clarissa, beijão, Ridler, Alexandre, que deve estar aí na técnica, e todos companheiros, Leonardo aí, né, que faz a produção, e todos companheiros e companheiras que nos ouvem. Temos muita luta pela frente. Valeu, Manuel. Muito obrigada. Boa luta para vocês aí.